Bem-vindos a todos, bom dia. Esse aqui é nosso bloco de entrevistas da S-News, a nova newsletter da SimpleMed. Para abrir, queremos falar sobre subscrição com uma das nossas especialistas. Bem-vinda, Simone Melnick, nossa gerente de subscrição. Bom dia. Bom dia, Lu. Bom dia a todos e obrigada. Vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre as coisas que acontecem em casa. Dentro da SimpleMed, a gente tem já a nossa experiência 30 anos em subscrição. E nem todo mundo sabe como as coisas funcionam aqui, né, Si? Queria primeiro pedir para você falar um pouquinho sobre você, sobre sua história com a medicina, sua história com a subscrição, o que você tem para compartilhar com a gente? Então, Lu, eu me formei em 1992 na Unifesp, Universidade Federal de São Paulo. Lá mesmo eu me especializei em anestesiologia e parte de terapia intensiva, então trabalhei um tempo nessa área até chegar na SimpleMed. Nesse meio tempo eu também fiz outra faculdade de farmácia, então eu sou farmacêutica também, e Ah, fiz legal. algumas pós-graduações, sim. Fiz algumas pós-graduações, fiz de auditoria médica, que está mais relacionada com operadoras de saúde, né, seguro-saúde, e hoje eu faço uma pós-graduação na Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa, que é de Medicina do Trabalho, que Uhum. apesar de ter um foco no trabalhador, ele traz muito conteúdo de riscos médicos, de morbidade, de perícias médicas, então acaba ajudando bastante, né, na área de subscrição. E além da SampleMed, hoje eu faço parte do time da regulação médica do SAMU. Então, é mais relacionado com urgência, emergência, que também é uma área que eu gosto bastante. Um pouco de adrenalina para o dia a Sim, dia. É um background bem amplo, né? Eu acho interessante isso que muitos de nós aqui na SimpleMed tem várias vertentes diferentes e tornam profissionais mais holísticos. sim, sim, E fala um exatamente. pouquinho pra gente, Si, como que foi que você entrou na SimpleMed? Então, isso foi em 2015, né? Eu fui chamada por uma amiga médica que já trabalhava na SampleMed. Inicialmente eu comecei nas entrevistas médicas presenciais, então indo na casa do cliente. Depois de mais ou menos uns 6 meses, eu fui chamada para fazer parte do time da SampleMed, então eu fui contratada. E eventualmente eu era chamada para dar alguma ajuda, uma assessoria médica na área de subscrição, também para falar de conteúdos médicos nas seguradoras. Então aí eu fui me aproximando dessa área e aí um dia eu pensei, olha, isso é bacana, isso eu gostaria de estar neste lugar, né? E o Dr. Jairo era uma pessoa que sempre me incentivava, né, a estar nessa área de subscrição. Então eu migrei e Uhum. depois de um tempo eu passei a responder por essa área. Além disso, eu acabei tirando o certificado Loma, né, que para mim foi super importante, porque dá uma visão melhor do que a medicina de seguro, porque a medicina é uma só, né? Então, medicina assistencial, de auditoria, do trabalhador, de seguros, ela é uma só, mas a forma como você aborda é diferente. Então, ela trouxe bastante conhecimento para mim, né, nessa área de subscrição, foi super importante. E, bem, como você disse, isso já fazem alguns anos. Naquela época você foi percebendo que a subscrição e a SimpleMed tinham a ver com você. Hoje você já tem uma longa jornada dentro da casa. E daí minha próxima pergunta é, com a experiência que você teve de trabalho aqui, de vivência com as pessoas, o que que significa a SimpleMed para você hoje? A Santamed, para mim, ela é uma escola de seguros. Eu vejo como uma escola de seguros, né? E eu adoro estar em escolas. Porque aqui a gente tem um material muito rico, né? Só de teleentrevista, de subscrição médica, são mais de 300 mil casos. Quando você vai dar uma assessoria médica para alguma subscrição, quando você vai dar uma assessoria médica para desenvolver um novo produto de seguro de vida, quando você vai dar um treinamento, você tem que se atualizar. Você tem contato com vários manuais de subscrição. Nós mesmos estamos elaborando o nosso manual de subscrição, então é muito rico de conhecimento, né? Então, para mim, essa expressão escola de seguros define bastante. Outra definição que eu dou para a empresa e que me agrada muito é o cuidado, né? Então, a gente tem um cuidado com o cliente, a gente tem um cuidado
com o colaborador, né? Na pandemia a gente viu isso bem intensamente, e o próprio serviço que a gente presta está relacionado com o cuidado, né? Então, isso se adere muito aos meus valores, né? Então, são essas definições, assim, de forma geral, que eu dou para a Samplemed. Sim. E para quem não sabe, a Sempomed, desde o início da pandemia, começou em home office e se tornou perpétuo, né? A maioria dos nossos departamentos funcionam totalmente em home office, centenas de funcionários e tem dado super certo. Super certo. Legal. Bem, como líder do seu departamento, você comentou, né, a questão Uhum. do manual de subscrição, a gente já vai chegar lá, ele é meio que a estrela da nossa entrevista hoje, mas eu queria entender um pouquinho como que funciona de estrutura. Como que vocês separam o trabalho de subscrição? Qual dinâmica de trabalho tem a sua equipe hoje? Então, hoje nós somos, eu como líder da área e suporte médico, nós temos um coordenador, que também é subscritor, e temos outros subscritores que são da área da saúde, né? Isso para a gente foi um ganho muito grande para a subscrição, porque ele já vem com uma bagagem de conhecimento importante. A gente trabalha com níveis de autoridade para liberar o parecer, não só do ponto de vista do capital, mas também da complexidade do caso, né? Então, para isso, a gente conta com algumas funcionalidades da plataforma. Por exemplo, um caso que precisa de uma dupla checagem, ele não consegue ser liberado sem essa dupla checagem. E outras funcionalidades que facilitam no dia a dia. A gente trabalha sempre com canal aberto, né, de comunicação, isso é importante até para dar agilidade, qualidade na nossa liberação de parecer. Então, eu fico sempre à disposição, né? A tecnologia, ela nos propicia isso. Sim. E os sistemas já estão bem ajustados ali para a necessidade do time, né? É bem eficiente os sistemas que vocês têm para utilização? Sim, as plataformas, assim, com segurança, a gente consegue transitar informações, né? A gente acabou de tirar a ISO 27001, então sempre com segurança, mas a gente tem toda a estrutura, né? Para de forma rápida e segura a gente fazer o trabalho de subscrição. Vocês, subscritores médicos, têm uma interface geral com toda a empresa, né? Tem as outras equipes que têm lá as outras ligações, time grande de teleentrevista, outros times que, em alguns casos de alguns clientes, caem na nossa subscrição especializada, e daí são esses casos que vocês estão trabalhando. Então, em paralelo, tem os casos do dia a dia e tem esse projeto do Manual Sempomed. Exato, é bem personalizado, vai de acordo com a seguradora, com a resseguradora, né? A forma como querem subscrever o risco, né? A gente dá a nossa opinião, né? Nosso conhecimento em subscrição, em medicina, né? Mas é tudo bem personalizado. Uhum. E com essas personalizações e com o time espalhado e com várias interfaces, home office foi um desafio para vocês? Olha, no início foi, né? Porque a gente ficava numa área, todos nós da subscrição, no mesmo ambiente, né? Falando de medicina o tempo inteiro, né? E também tinha muito contato com as outras áreas, com as áreas de teleentrevista, de auditoria, a própria TI, né? Se tinha um problema, você já, né? Então, no começo, lógico que a gente sentiu um pouco, né? Mas com a tecnologia, hoje ficou muito fácil, né? Então, e além de tudo, a gente tem processos muito bem definidos, né? Então, isso facilita bastante. Inclusive, a gente tirou a ISO 9001 agora, né? Então, hoje eu vejo com muita tranquilidade, a gente faz treinamentos, tem esse canal aberto o tempo inteiro, então não é mais um desafio para a gente. Sim, tá ótimo. Bem, vamos falar um pouquinho mais sobre o projeto do Manual de Subscrição. Queria saber de você, de onde que veio essa iniciativa ou desde quando ela é um sonho da Sempomed? Então, ela partiu do Dr. Jairo, né, de uma necessidade de a gente ter um manual mais dinâmico, mais claro, mais fácil. É, Foi em 2019, pelo menos quando eu entrei conheci esse sonho,
foi em 2019, e eu achei muito interessante, né? Eu fiquei bastante empolgada porque eu já parti de um lugar conhecido, né? Principalmente dos entraves existentes, principalmente para o subscritor que não é da área médica. Então, eu vi com bastante interesse essa área. Lógico que no começo parecia uma coisa muito grandiosa, mas a gente organizou e de forma sustentável, né? E com uma equipe multidisciplinar, né? Sim, bem multidisciplinar. E quantas pessoas que já tiveram envolvidas no projeto indiretamente? Fala um pouquinho dos papéis, né? Não necessariamente o número de pessoas, mas que tipos de papéis, que tipos de pessoas tiveram aí apoiando o projeto do Manual de Subscrição? É bem multidisciplinar o projeto, né? Sim, então, nós tivemos uma assessoria, né, para iniciar essa organização. A gente contou também com pessoas da área médica, né, por volta de 8. A gente contou com o time da TI, né, de desenvolvimento, que conseguiu captar exatamente aquilo que a gente queria, com ciências de dados também, mas para o manual em si, a assessoria e essas pessoas da área médica, em torno de 8 pessoas da área médica. Uhum. E tem os desdobramentos também, que são as caixinhas do pós-subscrição, que todo o conteúdo de vocês, na verdade, passou por um processo de taxonomização para participar hoje Sim, do nosso novo software, né? O SimpleMed 360. Então, tem também ali uma equipe de taxonomia, tem uma equipe de tradutores, tem outras camadas que vão indo para fora para colocar o manual exato. de pé. Uhum. Ah, muito legal. E, bem, nós já temos agora também até cliente para usar o manual, com um contrato assinado, com um cliente grande. E olhando para trás, lembrando do brotinho, né, o começo do projeto, como que você acha que foi essa jornada de construir o manual da SimpleMed junto com a equipe? Bom, eu vejo que ele partiu realmente de uma necessidade, né, do dia a dia, para facilitar o dia a dia da subscrição, entregar com qualidade, com agilidade. E apesar de apostar no projeto, eu confesso que eu fui me surpreendendo, né, de forma positiva ao longo do processo, com as suas múltiplas funções, né, e que vai de encontro com a missão da empresa, né, que é inovação tecnológica, dar meios de proteção para cada vez mais pessoas, cada vez mais inclusiva. Então, esse contrato assinado é motivo de muita alegria, de muito orgulho e de muita comemoração. Ah, que ótimo. Bem, para falar aqui um pouquinho dos maiores diferenciais, eu trouxe até alguns números que eu não sei nem se a Profeci já sabe, mas Hum. levantando tudo que a gente tem do manual, hoje nós já temos, né, temos em torno de 300 artigos médicos, fora os não médicos publicados. Nós temos aproximadamente 2.500 granularidades de risco, isso dão 6.000 regras automatizáveis. Primeiro lote do manual. E o manual é um projeto contínuo de pesquisa, né? Ah, sem dúvida, é dinâmico, né? Até porque a gente precisa estar sempre se atualizando com as inovações na área médica, com as inovações na área de cálculos atuariais. Então, ele é dinâmico, né? E o que você mais gosta do nosso manual? Bom, eu vejo a possibilidade de integração com todos os modelos de subscrição, então, assim, num só ambiente. Eu gosto muito dessa geração de dados, né? Então, é essencial para acompanhar os processos, para gerar oportunidades, então, gráficos, relatórios, a partir de toda essa subscrição. A linguagem do manual, né, com certeza, mais fácil, mais clara, mais dinâmica, vai facilitar muito o treinamento do dia a dia, da subscrição. É isso. Ah, legal. E, bem, qual sua mensagem de agradecimento você teria aqui para sua equipe ou toda a equipe envolvida no projeto? Quer deixar um recadinho?
Sim, o manual ele teve a participação de pessoas que atuaram diretamente, mas também teve pessoas que atuaram indiretamente. Então, em primeiro lugar, o Dr. Jairo, o Silas, o Albert, que me deram a oportunidade, né, de estar nesse projeto, que eu me orgulho bastante. A consultoria que a gente teve, a área médica, a equipe de desenvolvimento da TI, que conseguiu, né, captar a essência do projeto, mas também aquelas pessoas que de forma indireta também nos ajudaram, que é a equipe de operações, teleentrevista, auditoria, a própria subscrição, né? Com esse material rico que traz, né? Que faz com que a gente veja quais são as necessidades, né? Quais as oportunidades que a gente pode aproveitar, né? Nesse manual. Uhum. A própria retroalimentação dos processos, né? Sim, sim, exatamente. Que ótimo. Bem, e para fechar aqui a nossa sessão, última pergunta. Para onde você enxerga que vai a subscrição Sem-Pô-Med nos próximos 5 anos? Bom, não tem dúvida que a tecnologia cada vez vai ser mais inserida, né? Assim como em toda a medicina, né? A gente está com a geração Y, Z, que já cresceu nesse meio tecnológico, né? Busca resultados rápidos, eficientes. Acho que a gente vai ter que olhar também para esse aumento da longevidade, né? Então, além de ter meios dessa pessoa, desse público, chegar até a subscrição, mas também mudanças na análise de risco para essa população que está vivendo mais. O uso de dados vai ser cada vez mais crescente, né? Então, isso é um diferencial da nossa, da nossa plataforma, né? O uso de Uhum. dados já está sendo inserido em toda a área médica. E acho que nos próximos, não sei se nos próximos 5 anos, mas é uma tendência, né, de ter uma integração maior entre o seguro de vida e o seguro saúde, né, no sentido de prevenção de doenças. E isso vai ser um ganho muito grande, né, para todos, né, para as seguradoras, para as operadoras de saúde, principalmente para o cliente e para a sua família que está contratando um seguro de vida. Sim, apoiar o estilo de vida, né? Né? E uma coisa que eu acho que não pode mudar nunca, né, é o nosso atendimento humanizado, né, que a gente tem com o cliente, com respeito, próximo, né? Então eu acho que isso é um diferencial e é uma característica da Samplemed que não pode Não pode mudar. mudar. Sim, com certeza. Bem, foi ótimo, sim, muito obrigada. Foi bom ter você aqui Obrigada. para a gente poder compartilhar um pouquinho com o pessoal que veio ver o S-News. E fiquem ligados com as próximas notícias, a gente continua se encontrando no canal.